Que bom que a gente está aqui de volta, que bom que a gente está aqui aprendendo a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito. Nosso intuito do Ideia é mostrar uma dimensão mais elevada do que aquilo que nós consideramos e nós falamos sobre adoração. Nossa adoração não é apenas música, nossa adoração não são apenas atos externos, mas são condições internas que nos fazem atuar e agir da forma que nós agimos. Nós entendemos que a nossa adoração faz parte de um contexto muito maior do que ações externas. As nossas ações externas, elas são influenciadas pela nossa condição interior. Nós temos que entender que a nossa adoração para Deus vai muito além do que um domingo de manhã, um domingo à noite, uma terça-feira à noite, uma quinta-feira à noite, seminários, conferências. A nossa adoração vai muito além do nosso ajuntamento como povo de Deus. Isso também faz parte, tudo isso faz parte. Quando nós chegamos para ouvir a palavra de Deus, quando nós nos voltamos com o nosso tempo, e nós entregamos o nosso tempo para Deus e você diz para Deus: Senhor, eu quero me juntar a um povo que é disciplinado na tua palavra, que te conhece, Senhor, para que eu possa, de certa forma, ser mais e mais e mais influenciado de todas as formas possíveis. Isso faz parte da nossa adoração também. Mas nós temos que entender, o que nós queremos falar aqui, é sobre todo aquele conhecimento que nós temos, para que nós possamos agir. O que é que tem... O que tem produzido, né? O que você tem colocado para dentro, na sua mente, o que você tem colocado para dentro, né? As informações, os fatos, o que você tem colocado para dentro, porque aquilo que você coloca para dentro é aquilo que eventualmente você vai colocar para fora. Então entenda que nesse processo, essa é a plataforma do Ideia, essa é a plataforma do que eu creio, por que você está aqui. Eu creio que você está aqui para você não somente ter mais uma informação, mas é uma renovação da sua mente para que você possa experimentar. O propósito de nós nos ajuntarmos aqui é com que você renove a sua mente, ganhe informação para que seja a base de tudo aquilo que você faz. Você é um ser racional. Você é um ser espiritual. E nós temos que entender que existe algo chamado uma inteligência espiritual. Ou seja, algo que é combinado entre o seu homem interior, o seu espírito e a sua alma. O seu espírito e a sua razão e os seus sentimentos, eles chegam a um consenso que é totalmente influenciado por Deus. Totalmente influenciado por Deus. E o que nós queremos fazer, o que nós queremos ouvir é a palavra que renova a nossa mente para que nos dê condição de nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus. Então eu não posso adorar a Deus sem saber qual é a vontade de Deus. Eu não posso me relacionar com Deus se eu não souber qual é a vontade de Deus. E nós falamos na última aula sobre características de nós sermos filhos. Nós estamos tratando aqui sobre nós sermos filhos. E é essa condição interior que vai transformar a nossa adoração na posição de quem nós somos. Se você pegar um módulo onde nós falamos sobre conhecendo a Deus, você vai conseguir entender, ou pelo menos um pouco, pelo Espírito de Deus, você vai conhecer quem é o alvo da sua adoração. Mas nesse módulo nós estamos tratando de quem dá a adoração. Somos nós os filhos. Você é filho, você é filha. Se você já aceitou, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos vai nos dizer que nós fomos adotados. Nós fomos adotados, nós temos a marca da adoção, o Espírito Santo em nós. E nós falamos das características de um filho genuíno, como nós somos. E nós queremos ver hoje com você, eu quero ver hoje com você, o capítulo 8 da sua apostila, que vai tratar sobre mentalidades erradas. Porque tem muitos filhos, muitas pessoas que receberam a Jesus, receberam esse poder, essa capacidade, essa jurisdição de serem feitos e de atuarem e de agirem, de falarem. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos do Salmo 127, que os filhos contendem a porta. Eles se posicionam, eles sabem onde se colocar. Os filhos de Deus sabem a sua posição, sabem que tem autoridade, sabem que tem poder, eles sabem se posicionar.
Mas ainda existem muitos filhos que estão meio perdidos. Ainda existem muitos filhos com mentalidades erradas. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser filho e não para ser escravo. Ele criou o homem para ser rei. Ele criou o homem para ser senhor. Ele criou o homem para ser dominador. Ele criou o homem em sua capacidade espiritual para se relacionar com Ele. Mas também colocou nele esse espírito num corpo para que ele possa se relacionar com a dimensão natural que Deus criou para você. Então Deus, Ele vai esperar com que você haja espiritualmente na dimensão natural. É o sobrenatural invadindo o natural. Então Deus faz uma aliança com Adão. Deus fala, olha, você vai ser meu filho, você é meu filho. Você vai atuar, você vai dominar, você vai subjugar, você vai frutificar, você vai multiplicar. Porque eu quero uma família para mim. Nós falamos que Deus quer uma família para si mesmo. 3 coisas, Deus quer uma família para si, Deus quer uma noiva para o seu filho, e Deus quer um templo para o seu espírito. Nesse modo nós estamos vendo que Deus quer uma família para si. E se Ele é pai, então Ele precisa de filhos. Se Ele é progenitor, ele precisa de filhos que vão perpetuar a sua vontade, que vão perpetuar as suas ideias, que vão perpetuar o seu reinado. E Ele investe em nós para isso. Deus investe em você para que você seja um instrumento da glória de Deus, para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Você, eu... Essa é a nossa adoração para Ele, nós sabermos quem nós somos, nós conhecermos a Deus, não igual a Jó, não é que dizia, eu ouço falar, não, eu conheço, de alguma forma eu conheço, não, mas hoje, eu experimento, nosso propósito aqui é com que você ganhe informação, para que o Espírito Santo transforme essa informação em revelação, para que você possa experimentar. E você sabe que Adão pecou, ele foi destituído da glória, da reputação, da fama de Deus. E ao longo de toda a jornada de Deus com aquele povo foi levado para o Egito. E pouco a pouco, o povo de Deus foi perdendo a sua identidade. Pouco a pouco, o povo de Deus foi perdendo a percepção de quem eles eram. E o mundo está aí fazendo isso com o povo de Deus. Aos poucos, porque eles não se posicionam, eles não sabem quem são, o pouco que eles têm está sendo tirado. O pouco que eles têm está sendo tirado. O povo, naquela época no Egito, eles não sabiam mais quem eles eram. Eles não sabiam mais quem Deus era. Não tinha mais fé, não tinha mais confiança. Eles não sabiam como se comportar como povo de Deus. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai libertar o povo e vai chegar um momento onde Deus vai dar leis para esse povo. E essas leis é para que mais uma vez eles pudessem perceber que eles eram uma família, que eles eram um povo, que eles tinham uma identidade. A lei, ela foi introduzida principalmente, além de outros aspectos, mas para dar uma nova identidade, para resgatar a identidade perdida. Então acompanhe aí na sua apostila, que vai dizer assim, alguns outros aspectos da lei. A lei, é claro, mostrava a atual condição espiritual do povo, ou seja, pecado. A lei provava a falta de capacidade e poder do homem de salvar a si mesmo. A lei visava preservar Israel. A lei era uma sombra de Cristo. E a lei foi perfeitamente cumprida por Cristo. E o problema é que a lei ela não poderia aperfeiçoar a ninguém. A ninguém. Abra lá comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Verso 1 e verso 2. Que vai dizer assim: ora, visto que a lei tem sombra, veja bem, ela tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas,
nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Nada na lei, nada que existe na lei, mesmo se fosse feito cabalmente, se fosse feito do início ao final da forma correta, não poderia aperfeiçoar a ninguém. Não poderia aperfeiçoar a sua consciência, não poderia aperfeiçoar o seu estado. O povo continuava sendo pecador. A fábrica de produção de pecado ainda existia no homem. Apesar do pecado ele ter sido purificado, ano após ano eles recebiam perdão, mas a fábrica continuava. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, se a lei pudesse aperfeiçoar, ela teria que aperfeiçoar também a consciência. Vamos ver aqui duas palavras. No grego, a palavra que ele está se utilizando aqui, que o escritor ao hebreu está se utilizando para aperfeiçoar, é teleios. E teleios significa aperfeiçoar, tornar completo, cumprir, consumar em caráter e consagrar. A lei não poderia fazer você cumprir o seu chamado. A lei não poderia fazer cumprir você fazer o seu chamado. Não poderia fazer você chegar lá na linha de chegada. A lei não tinha essa intenção e ela não poderia fazer isso. Tanto que o escritor diz aqui, se ele pudesse fazer isso, ele já tinha feito. Porque ano após ano as pessoas iam lá e cumpriam a lei, ano após ano. E outra palavra que ele usa aqui é a palavra consciência. A palavra consciência, suneideses, fala de uma consciência moral. Olha só, uma consciência moral, de caráter, de natureza. Vem da palavra suneido, que é ver de forma completa. Entender ou tornar-se ciente ou sabedor. Ou seja, a lei não poderia tornar você completo para que você pudesse cumprir o seu chamado original. Ou seja, você ser filho, você ser rei, você ser dominador, multiplicador, frutificador, sem a consciência do pecado. Dessa forma, se a lei pudesse mudar a sua natureza, retirando a presença do pecado, você veria tudo de forma mais clara e de forma mais completa. Graças a Deus porque Jesus já cumpriu a lei. Jesus já cumpriu a lei. E é porque nós estamos em Cristo que nós podemos ver as coisas de forma mais clara, de forma completa. Nós podemos ver o final desde o início. Porque Deus trabalha com o final, Ele estabelece o final, depois Ele retrocede, Ele fala, vamos começar novamente daqui. E Ele muitas vezes mostra isso para nós, na nossa jornada, na nossa caminhada. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Mentalidades erradas, nós estamos falando sobre mentalidades erradas. Então Deus introduz uma série de leis que falam sobre preservação da conduta física, leis que falam do seu relacionamento com o seu irmão, leis que falam de terra, leis que falam de propriedade, para que haja ordem no meio dos filhos de Deus. Mas essa lei, em todas elas, até mesmo as leis do sacrifício, preste atenção, até mesmo as leis do sacrifício não poderiam fazer você da forma que Deus pensou. Nem mesmo as leis de ofertas, dízimos e primeiros frutos. Elas não poderiam fazer de você, em sua natureza, um doador. Não poderiam. Mas em Cristo, nós recebemos uma nova natureza. E nós damos
Porque existe uma natureza em nós, que é uma natureza doadora. Nós vamos chegar lá. 1 João, capítulo 3, vai falar desse aspecto de nós sermos inseridos num contexto onde nós somos completos em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Olha só o amor do Pai, você é chamado filho de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Você é chamado porque você é. Deus, ele não pronuncia nada que ele não veja já acontecendo. Quando ele fala algo para você, é algo que ele já completou, é palavra profética. Quando vem de Deus, é porque Deus já consumou. Se ele fala algo ao seu profeta Davar, se ele fala uma palavra para o seu profeta, é porque ele já concretizou. Deus não vai esperar aquilo, uma atitude sua, na parte dele já está feito. Para você receber é outra coisa. Para você receber, você precisa continuar crendo, você precisa perseverar, mas da parte de Deus já está feito. Quando Jesus morreu na cruz, o que ele disse? Está consumado, está feito. Morri pelo mundo, morri pelas pessoas desse mundo, todas elas já estão libertas, já foram libertas do pecado, só que elas não sabem, então elas não respondem. Então 1 João capítulo 3, verso 1, vai dizer que de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Quando? Agora. Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque nós já fomos libertos da culpa do pecado, nós somos libertos do poder do pecado, mas nós ainda seremos libertos da presença do pecado. Nós vivemos num mundo que tenazmente nos assedia e que tenta segurar tudo aquilo que você pode ser, tudo aquilo que Deus criou para que você seja. A presença do pecado, ela ainda continua nesse mundo por causa do sistema desse mundo, porque as pessoas ainda não pronunciaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, para viver debaixo da proteção, debaixo da aliança. Então o pecado que está nesse mundo, o que ele tenta fazer? Ele tenta te segurar, ele tenta te puxar para trás, para que você não seja a plenitude daquilo que Deus quer que você seja. Toda vez que nós damos vazão, nós damos atenção a uma mentalidade que vai nos afastar de Deus, que vai nos fazer errar o alvo, ou nós estamos sendo impedidos pelo pecado, ou nós estamos sendo puxados para trás. E existem muitos filhos de Deus sendo puxados para trás, por causa da mentalidade errada. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, porque a nossa mente ainda está cheia de pensamentos pecaminosos por causa desse mundo, por causa daquilo que nós vemos. Mas quando a presença do pecado, porque o último inimigo a ser vencido é a morte, e a morte é o salário do pecado. Ou seja, quando a presença do pecado for extinguida, a morte vai ser vencida. A morte será destruída. E nós haveremos de ver Ele como Ele é. E nós consequentemente nos veremos como Ele nos vê. Então é necessário com que nós criemos essa consciência moral e de caráter, para que nós possamos ver de forma completa, entender ou tornar-se ciente e sabedor daquilo que Deus quer para nós. Pule lá para o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, a natureza de Deus e a natureza do pecado não podem coexistir, gente. Se você é filho de Deus, você tem uma nova natureza. Essa nova natureza não pode coexistir com a natureza do pecado. Só existe uma natureza. Não é porque você peca que você é um pecador. Você ainda está na presença do pecado. Preste atenção nisso. O pecado ainda está no mundo. Mas você foi liberto do poder do pecado. As pessoas desse mundo não podem dizer não para o pecado.
Nós que somos novas criaturas, que conhecemos a liberdade que Deus nos deu, nós podemos dizer não para o pecado. Nós já fomos libertos da culpa, nós fomos libertos do poder do pecado, mas nós ainda seremos libertos da presença do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Pule lá para o verso 20. E eu quero ler aqui da Bíblia Viva. Essa versão aqui, a partir do verso 20 até o verso 24, eu quero ler na Bíblia Viva, preste atenção. Mas se as nossas consciências estiverem pesadas, e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor com toda a certeza sentirá isso ainda mais do que nós, porque Ele sabe tudo quanto fazemos. Gente, o pecado altera a maneira como nós vemos a Deus e como nós nos relacionamos com Ele e com o mundo. Preste atenção. O pecado, lembra que a lei veio para revelar o pecado para o homem, para dizer para eles, olha só, vocês não conseguem ser completos porque existe uma natureza dentro de vocês que é uma natureza do pecado. E o pecado vai alterar a maneira como você vê a Deus. Mais uma vez, shuneideses. Você não vai conseguir ver de forma completa. Mesmo que você queira ver a Deus, você não consegue ver a Deus. Mesmo que você tente ver Deus na vida do seu irmão, o pecado, ele macula a sua visão. O pecado não é só uma barreira entre você e Deus, é uma barreira entre você e Deus que está no seu irmão. É uma barreira onde você não consegue ver os propósitos de Deus. Por isso, quando você muitas vezes olha para uma pessoa que está na rua e faz alguma coisa errada, a primeira coisa que nós queremos fazer é julgar aquela pessoa e mandá-la para o inferno. Mas Deus olha para aquela pessoa e fala assim, meu filho morreu por ela, meu filho pagou o preço. Eu olho para ela e falo assim, resgatado. Eu olho para ela e falo, redimido. Eu olho para ela e falo, justificado, só que aquela pessoa não sabe disso. Então o seu propósito, como propósito evangelístico, é dizer para aquela pessoa que ela já foi resgatada do inferno, que ela não precisa mais viver isso. Mas você só consegue falar isso se você não estiver com uma barreira do pecado, da natureza do pecado na sua frente. Verso 21, no entanto, meus estimados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeitas e receber tudo o que pedimos, porque lhe estamos obedecendo e fazendo as coisas que agradam a Ele. Nós começamos aqui essa aula dizendo que a adoração, nós estamos renovando a nossa mente para que nós possamos conhecer e experimentar. E aqui o apóstolo João vai dizer que se as nossas consciências estiverem limpas, se nós conseguirmos ver na dimensão de Deus, se nós conseguirmos enxergar as coisas da maneira como Deus enxerga. Nós temos uma música minha que nós cantamos aqui, queremos viver o que tu vives, queremos sentir o que tu sentes, queremos ver o que tu vês em nós. Por quê? Porque Deus muitas vezes olha de uma maneira diferente como nós mesmos nos vemos. O propósito desse módulo é nós nos vermos como filhos de Deus, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, nos nossos frutos, nos nossos pensamentos, para que nós possamos nos relacionar a Deus como filhos e filhos genuínos. Se as nossas consciências estiverem limpas, nós vamos receber tudo o que pedimos. Por quê? Porque estamos obedecendo e fazendo as coisas que agradam a Ele. E é isto o que Deus diz que nós devemos fazer. Número 1, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo. 2, e amarmos uns aos outros.
São duas dimensões. A dimensão celestial, crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a dimensão celestial, eu creio, dimensão interior. Segundo, manifestar isso que nós estamos vendo e experimentando com Deus, com outras pessoas. Como filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus. Nós falamos que essa era uma das características de nós sermos filhos de Deus, a natureza de Deus em nós. Nós não conseguiremos amar outras pessoas se nós não conseguirmos ver o amor de Deus em nós. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como é que você vai amar a você mesmo se você não sabe que Deus já te amou e que Deus já te perdoou? E que por qualquer erro que você tenha feito, já foi apagado, seu passado foi apagado. E que você recebeu perdão pelos seus pecados. E que você, se voltar a pecar, você tem um advogado nos céus. E certa vez, o Pedro chega para Jesus e fala, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Infinitas vezes. 70 vezes 7. 7, o número de perfeição. 10, número de redenção. Meu irmão, perdoa, porque ele também já foi redimido. Então, quantas vezes você tem que perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Mas para isso, nós precisamos ter a nossa consciência limpa, a nossa natureza transformada. Os 10 mandamentos, eles começam com 4 mandamentos falando sobre Deus. Começam com 4 mandamentos falando sobre Deus. Eu entendo quem Deus é. Depois que eu entendo quem Deus é e o meu relacionamento com Deus, eu sou capaz. Você é capaz. Deu-lhes o poder, a capacidade de ser feito filho de Deus. Como filho de Deus, você tem a capacidade de agir como Deus agiria. Não sei se você já ouviu daquele bracelete, né, que pelo menos enquanto eu morava fora, enquanto eu morava na África do Sul, tinha muito isso. What would Jesus do? O que Jesus faria? E aí você olha para o bracelete e você, nessa situação, o que Jesus faria? Poxa, é mesmo, vamos lá na palavra, Jesus faria isso, Jesus perdoaria, Jesus amaria. O que Jesus faria? Verso 24 desse mesmo capítulo diz assim, aqueles que fazem o que Deus diz, estes estão vivendo em Deus, e Deus neles. E deixa eu falar mais uma coisa para você, e Deus através de você. Existe muita gente com mentalidade ainda sendo processada pelo pecado, pelas coisas erradas que você já fez. Você, se você já é nova criatura, você já foi liberto da culpa do pecado. O diabo vai tentar colocar essa culpa de novo, mas você tem que saber que como filho de Deus, você já foi liberto da culpa do pecado. Já foi liberto, acabou. Sabemos que isso é verdade porque o Espírito Santo que Ele nos deu afirma isso. Romanos vai nos lembrar disso, que nós temos a marca dessa adoção. Se nós temos a marca da adoção, nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza, com a marca e a presença do Espírito Santo, me diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Romanos capítulo 8 é um capítulo para os filhos. Dever de casa, vai ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um capítulo para filhos. A mentalidade, a consequência do pecado, ela vai gerar 2 outras mentalidades, que eu quero ver com você. Vamos ver se a gente vai dar tempo. Talvez dê, vamos lá. Mentalidade número 1. Mentalidade de escravo. Porque durante a época da lei, depois da libertação do povo, você poderia estar dentro da família, cumprindo a lei, e ainda assim ter a natureza, o caráter, a personalidade, a mentalidade, a consciência de um escravo. Aquele povo, gente, estava liberto do cativeiro, mas o cativeiro ainda estava dentro deles, através da mentalidade. E a lei por si só não conseguia mudar essa mentalidade. Ela não conseguia aperfeiçoar você e limpar a sua consciência. E se você é filho de escravo,
você é escravo. Se você é um escravo, você não tem direito. Se você anda com a mentalidade de escravo, a única coisa que você vê são obrigações. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que dar, eu tenho que comparecer, eu tenho que amar, eu tenho. Essa é a mentalidade de um escravo, uma pessoa que está escravizada pela lei. Não, porque o Velho Testamento diz que eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você está sendo escravizada por algo que não é completo. E Gálatas capítulo 4 vai nos dizer essa realidade. Gálatas capítulo 4 vai dizer assim, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Os que quereis o quê? Estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. E a mentalidade escrava sempre vai tentar gerar a promessa pela carne. Veja bem, a mentalidade escrava, eu tenho, não posso, sempre vai tentar produzir algo pelo desejo humano, assim como Abraão e Sara fizeram. Deus já havia dado a promessa, era a época para eles confiarem até o momento da manifestação daquela promessa, mas eles quiseram ajudar a Deus, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ver a concretização. Deus me falou que eu iria para as nações, eu tenho que ir para as nações, eu tenho que fazer porque Deus, eu tenho. Você vai acabar gerando coisas pela carne. E ele diz assim, mas o que da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, ou seja, da mentalidade da liberdade que nós somos, já não há mais condenação, então nós somos livres, a mentalidade de filhos livres, creem. Os filhos que são livres, creem e geram a promessa confiando, esperando. Essas coisas são alegóricas, diz aqui o apóstolo, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Monte Sinai, se referindo às leis, às 10 leis. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Tem muitos filhos de Deus ainda escravos, gente. Tem muitos filhos de Deus ainda escravos de uma mentalidade, gente. Muitas vezes não é nem escravo, né, de vício, não, é escravo de uma mentalidade. Gente que vai para a igreja porque é escrava da tradição. Mas como assim? Gente que vai para a igreja porque tem que ir. Chega na igreja, não tem liberdade, porque não conhece a Deus. Porque a lei, ela vai fazer você conhecer a Deus até certo ponto. Ela vai te revelar um pouco, ela não vai te revelar tudo. Porque você não consegue entender, porque a sua consciência não tá limpa. Mas, verso 26, a Jerusalém lá de cima é livre. Está comparando 2 coisas. Está falando aqui a mentalidade escrava, ela foca nas coisas naturais, mas a mentalidade daquele filho que é livre, pertence a uma Jerusalém lá de cima, a uma cidade que é mais elevada, a uma dimensão superior. A Bíblia diz que você, como filho de Deus, já foi elevado a uma posição superior. Você está acima, bem acima dos problemas, bem acima dos seus inimigos. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Essa palavra aqui é muito importante. Alegra-te, ó estéril. Qual é a condição da estéril? Ela não tem como dar fruto por si mesmo. Ela não tem como dar fruto por si mesmo. Você lembra lá em Gênesis capítulo 1 que diz que a terra era sem forma e vazia? Alegra-te, ó estéril. Porque a promessa vai vir de você. E não vai vir pela força humana. Não vai vir pela inteligência humana. Pela força do seu corpo. Pelo braço. Pelos cavalos e pelos cavaleiros.
vai vir porque eu vou capacitar você a dar fruto. E você vai perceber que é algo sobrenatural de Deus, que não vem da sua força, que não vem da sua habilidade, que não vem da capacidade humana em gerar algo. Ou seja, não há contaminação humana. Não foi assim que Deus enviou a Jesus. Jesus foi enviado e Maria foi impregnada sem a ação humana. Divinamente impregnada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os teus filhos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Ou seja, a pessoa que depende de Deus tem muito mais capacidade para reproduzir do que a sua capacidade humana, porque a sua capacidade humana é super ultra limitada com relação à capacidade de Deus através da tua vida. Preste atenção. Aleluia. A mentalidade errada, a mentalidade escrava, ela vai produzir 10%, ela vai produzir 15%, ela vai produzir 5%. Mas a mentalidade de filho tem a capacidade de produzir e de reproduzir e de multiplicar e de duplicar de forma infinita. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas fala de uma luta entre a carne e o Espírito, entre a mentalidade escrava e a mentalidade de livres. Muitas pessoas hoje ainda vivem nessa dicotomia. Não, eu sou preso, mas eu sou livre. Eu sou livre, mas eu sou preso. Ou você é preso, ou você é livre. Ou você toma posse da sua liberdade, ou como diz aqui Gálatas, vós os que quereis estar sob a lei. Porque ficar sob a lei é muito cômodo. Ficar debaixo da lei e oferecer os sacrifícios que a lei manda, de forma natural, é muito cômodo. Mas agir no Espírito demanda uma subida de consequência, uma subida de excelência, uma saída da zona de conforto. E muitos ainda preferem estar sob a lei, porque preferem estar na sua zona de conforto. E aí a sua adoração é dada, o seu relacionamento com Deus é feito de uma posição de zona de conforto. Eu fui salvo, para mim está bom, é aqui que eu quero chegar. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora, preste atenção, aleluia, lança fora. É uma decisão. Lança fora a escrava e o seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. De modo algum o filho da escrava, o fruto da mentalidade de escravo, será herdeiro na sua plenitude como filho da livre. Aqueles que estão na nova aliança não podem estar na velha aliança. Aqueles que se conduzem pelo Espírito não podem ser consumidos pela lei. Nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma nova aliança, que é a aliança da graça. Ou seja, pensamentos, amados, acabam gerando hábitos. Nós vamos dar uma esticadinha nessa aula, só para a gente concluir essa mentalidade. Pensamentos acabam gerando hábitos. Se você não renovar a sua mente na palavra, na verdade da palavra, que Deus quer filhos, herdeiros, a mentalidade carnal sempre irá perseguir a mentalidade espiritual. A lei sempre perseguirá as coisas do Espírito. A condenação sempre perseguirá a liberdade.
Se você não tiver a disciplina de manter a sua mente cheia da verdade, isso é uma brecha para que aquele que está ao derredor possa te assustar. E aí você cada vez mais vai sendo encurralado na parede. Por isso, apenas filhos podem ser herdeiros. Escravos não podem ser herdeiros. Escravos não podem ser herdeiros. Que o Espírito Santo esteja falando com você. Escravos não podem ser herdeiros. Abraão, eu vou te dar um filho. Não, mas eu não tenho filho. Esse filho vai ser herdeiro. Eu não tenho filho, eu tenho um moço, um escravo, um servo. Não, não dá para ser através do escravo. Não dá para ser através do servo. Tem que ser através do filho. Porque o filho vai carregar o teu DNA. Nós, como filhos de Deus, carregamos o DNA de Deus. E nós, por isso, podemos perpetuar, multiplicar, duplicar tudo aquilo que Deus é nessa terra. Aleluia. Deus sempre quis filhos, amados. Depois leia lá Gálatas 3, de 15 a 29. Se você tiver a Bíblia Viva, procure na Bíblia Viva, porque essa versão na Bíblia Viva traz algo maravilhoso. Ele vai dizer, mais uma vez, que a lei era sombra, mas que Cristo já cumpriu a lei. Até a vinda de Cristo, eu vou ler o verso 23 ao 27. Até a vinda de Cristo, nós fomos guardados pela lei, mantidos debaixo de uma tutela protetora, por assim dizer, até que pudéssemos crer no Salvador, que estava para vir. Vamos ver isso de outra maneira. As leis judaicas eram nossas mestras e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por causa da nossa fé. Que maravilha! Mas agora que Cristo já veio, não precisamos mais daquelas leis para nos guardar e nos conduzir até Ele. Preste atenção. Existe uma dimensão muito interessante aqui. Não precisamos mais daquelas leis para nos guardar e conduzir-nos até Ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender. 10% do seu dízimo não guardam do 90%. Isso é lei. Isso é Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha que dar 10%, ou a 10ª parte, perdão. Você tinha que dar a 10ª parte para poder guardar o resto. Mas na lei, olha só o que diz, não precisamos mais daquelas leis para nos guardar e nos conduzir até Ele. Por quê? Porque agora todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós damos, não para guardar os nossos 10%, nós damos porque tudo pertence a Ele. E se tudo pertence a Ele, então tudo está guardado por Ele. Eu não dou 10% para redimir. Eu dou porque eu sou redimido. Olha a diferença. Olha a diferença de natureza. Eu não tenho que dar para causar algo em Deus para Ele responder. Eu dou porque Ele já fez. Eu dou porque Ele é o meu Pai. Eu dou porque essa é a minha natureza. Eu dou porque a natureza de Deus habita em mim. Eu oferto, eu semeio porque Deus semeou. E eu só posso fazer aquilo que o Pai faz. Porque agora todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos envolvidos por Ele. Gente, não tem como você ser nova natureza e não viver como Cristo viveu, nos padrões de Cristo. Não tem. Deus sempre quis filhos. Deus ofereceu a filiação aos judeus, mediante a lei. Mas eles preferiram a lei do que aceitar a presença do Salvador. Deus então lhes dá a lei, mas eles não conseguem mantê-la. E então se tornam escravos da lei. Deus então os manteria debaixo das restrições da lei, até que a semente prometida se manifestasse. Uma vez que essa semente, que é o Filho de Deus, cumpriu a lei e a consumou. Uma vez manifesta essa semente, ele cumpriu a lei e a consumou. Está consumado. Hoje começa uma nova aliança, a aliança dos filhos. Então, o propósito da lei mudou. Ao invés da lei servir para nos conduzir a Cristo, ela nos inspira a viver em Cristo.
Eu não olho para a lei e digo, bom, se eu fizer isso, eu vou chegar mais perto de Cristo. Não, gente, você já está em Cristo. A mentalidade do escravo pede para que você faça alguma coisa para ganhar outra. Não, eu trabalho para ganhar a minha obrigação. Não, eu tenho que ir segunda-feira para o trabalho, porque se eu não for, eu não ganho o meu salário, eu sou escravo daquele trabalho. Ao invés de você entender que aquilo que você está fazendo ali, você está semeando tempo para que recursos financeiros sejam dados de volta para você, para que você invista financeiramente no reino de Deus. O seu salário são sementes que você planta no reino de Deus. Você investe tempo, recebe uma troca financeira e você semeia financeiramente no reino de Deus. Então a lei hoje, quando eu olho para a lei, ela me inspira. É a constante recordação que hoje somos filhos de Deus e vivemos em uma aliança superior com superiores promessas. A filiação é pela promessa e não pela lei. O Espírito Santo, então, amados, ele é o programa mestre da nova aliança. É ele quem disciplina o nosso caráter, para que nós possamos ser filhos de Deus de uma maneira que a lei nunca conseguiria fazer. A lei nunca poderia te fazer um crente melhor. A lei te rouba o direito de ser dirigido pelo Espírito. A lei te rouba o direito de ser dirigido pelo Espírito. Tem muita gente que olha para ele e fala, mas não está no Velho Testamento, não está na lei. A lei não diz isso. Não, você hoje é governado pelo Espírito Santo. Você hoje é governado pelo Espírito Santo. Se você se posiciona debaixo da lei novamente, você está se posicionando novamente como escravo. Se você não depende do Espírito Santo e você diz, não, eu cumpro com as minhas obrigações porque o Velho Testamento diz assim, então eu faço assim. Você está se posicionando novamente como escravo. Você está dizendo, eu preciso que alguém me redima novamente. Você está dizendo, olha, realmente eu fui destituído da glória de Deus, não consigo pensar da forma que ele pensa. Eu não sou capaz de viver pela fé, então eu tenho que viver debaixo da lei. Eu faço a cruz sem efeito algum sobre a minha vida. E Gálatas capítulo 4 vai dizer isso, a nossa filiação é para que nós possamos viver nessa liberdade. E porque nós somos filhos de Deus, verso 6, Gálatas 4, 6, na Bíblia Viva, mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, para que tenhamos o direito de falar de Deus, como o nosso querido Pai, não como escravos. Agora não somos mais escravos, mas verdadeiros filhos de Deus. E uma vez que somos seus filhos, tudo quanto Ele tem nos pertence, pois foi assim que Deus planejou. Tudo quanto Ele tem nos pertence, porque foi assim que Deus planejou. Adão não precisava de 10%. Adão não precisava de sacrifícios anuais. Tudo que Adão tinha era um relacionamento com Deus, ele vivia dirigido pelo Espírito. Tudo que existia nesse mundo natural era de Adão. Adão administrava, Adão dava, Adão semeava, Adão cuidava. Tudo que Deus pedia, amados, era um coração puro e sincero de Adão, para viver obedecendo e fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Escravos ficam na casa por causa de cativeiro. Eles só conseguem seguir instruções, eles têm que ser dito o que fazer. Eles não têm paixão pela visão. Não há intimidade verdadeira. Eles dão porque tem que dar. Eles só se submetem por causa das leis. Então eu pergunto para você, quantas vezes eu me relaciono com Deus dessa forma? Quantas vezes eu me relaciono com Deus porque eu tenho o quê? Quantas vezes eu leio a Bíblia porque eu tenho o quê? Quantas vezes eu oro porque eu tenho o quê?
João capítulo 15, verso 15, mais uma vez na Bíblia Viva, para a gente terminar. Eu já não os chamo de escravo, porque um senhor não tem confiança em seus escravos. Agora, vocês são os meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Só há real relacionamento com Deus e com os seus filhos. O relacionamento que Deus quer não é com escravos, é com filhos. Se você ainda quer viver uma mentalidade de escravo, você não consegue ser herdeiro. Ou seja, você não consegue receber aquilo que Deus tem para você. E 2, Deus não pode se relacionar com você e nem pode te falar, nem pode te explicar coisas sobrenaturais, porque Ele só faz isso com filhos, que vão pegar aquilo que Ele fala e vão dizer: Senhor, eu vou trabalhar isso que você me disse para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.